Olá chicos, que tal? Estamos de volta aqui no canal com um vídeo feito carinhosamente para você que vai fazer o Enem este ano e até os outros anos seguintes. A gente sabe que muitas pessoas escolheram a língua estrangeira espanhol. Muitos gostam de espanhol e acham que parece com português e vão com essa vantagem. Muitos também não gostam de espanhol e escolhem a língua inglês. Então, cada um escolhe a língua que melhor se adapta. A gente sabe que o espanhol ele vem crescendo muito nos últimos dias. A importância do espanhol está tão grande que você não pode ficar de fora desse idioma que é tão importante nos dias atuais. Mesmo que você não faça a prova de Enem com a língua optada por espanhol, mas você pode estudar também para servir de outros rumos na sua vida. O espanhol, a gente sabe que ele é o idioma oficial de mais de 20 países. Então, nós estamos rodeados de países que falam espanhol. Argentina, Bolívia, Peru, Chile e tantos outros países. É muita gente falando espanhol, é muita gente, vocês não têm noção. E na minha opinião, eu acho muito proveitoso que vocês aprendam esse idioma, já que a gente está perto de tantos países que estão falando espanhol. No mundo inteiro, são mais de 500 mil de pessoas falando espanhol. E além disso, é a segunda língua mais falada no mundo. É uma língua internacional, onde eu encontro sites, publicidades, folders, guias, é muita coisa em espanhol. Você pode também usar o espanhol para negócios, para fazer negócios fora, viagens e muitas outras coisas. Mas por que escolher o espanhol no Enem? Por que eu devo passar a minha vida inteira me preparando para fazer a prova de espanhol no Enem? A gente sabe que no Enem o espanhol não cobra aquela gramática pura, para você conjugar um verbo ou tipo essas coisas. Isso aí é uma tática boa, para você que vai fazer a prova de espanhol, já que você não vai ter que conjugar verbos, nem regulares, nem irregulares, nem no tempo passado, presente, futuro. Então, isso aí é bem melhor para você. O que o Enem cobra mesmo para o aluno é que ele saiba ler e interpretar o que ele está lendo, Algumas dicas também na hora da prova é que a pessoa tenha paciência, porque se aí for fazendo tudo nas carreiras, vai terminar assim, embololando tudo e vai dar tudo errado. Por quê? Porque a ideia da prova, realmente é cansar. Às vezes a gente se depara com 5 textos, muito longos, que às vezes não são longos, são curtos, mas aí termina você se cansando. E aí vamos dizer que você tenha 3 minutos para cada questão. Então é importante que você vá. Primeiro, você lê a pergunta, e já vai diretamente para o texto focado no que a pergunta quer. Não fica tanto tempo tentando traduzir o texto, tentando entender todas as palavras do texto, não. O que o Enem quer que a pessoa que está fazendo a prova de espanhol faça é que ela entenda o contexto. Por exemplo, se tiver uma palavra que tu não sabe no texto, mas tu vai identificar o contexto do texto inteiro e vai identificar que palavra é aquela. Então, tem paciência, vai diretamente para o texto, focado no que o texto já está pedindo, tá bom? E se liga no tempo, tá? Para você não ficar tanto tempo tentando traduzir tudo, não necessita você traduzir tudo, mas que você consiga interpretar e pelo contexto, do que tem ali, você consiga saber o que é que estão perguntando. A gramática espanhola, ela virá a serviço do texto. Ela não vai pedir para você conjugar verbo, como eu disse, Então vai procurando aí, examinando as provas antigas do Enem, vai dando uma olhadinha que aí tu vai ver mais ou menos como elas são. A gente sabe que são 5 questões com textos, às vezes grandes ou pequenos. Pode ser tirinhas, de Mafalda, acontece. Pode ser folders, publicidades e etc. Tem vários tipos de textos no Enem. Os temas que eles trazem podem ser temas atuais, pode ser de economia, de política, questões sociais, de coisas que estão acontecendo no mundo no geral. Então é bom também que você esteja atualizado do que está acontecendo, tá bom?
A maioria da prova também de espanhol é em português. E isso já é uma vantagem para vocês que estão fazendo a prova em espanhol. E aí, mas aí você tem que ter a capacidade de leitura, né? Se você não leu muito em espanhol nesse tempo de estudo, aí fica complicado. Então, a interpretação é importante demais e o hábito de ler em espanhol também, tá bom? Então, você não vai precisar traduzir o texto e aí também nem tempo tu vai ter para traduzir texto. Cuidado para não ficar querendo traduzir o texto e o tempo passando. A interpretação é o fundamental. Aí, se tiver uma palavra que você não sabe, o resto você vai entendendo pelo contexto, tá bom? Para você também não perder muito tempo. Em relação aos teus conhecimentos específicos, tu deve saber de algumas coisas em espanhol, né? Porque é claro que tu não vai fazer a prova de espanhol se tu também não viu nada. Então, conjugação dos tempos verbais no passado, no presente e no futuro, né? Os conectores que são muito úteis, como pero, y, sin embargo, mientras. Se vir uma palavra dessa perguntando o que significa, se você nunca viu espanhol, vai ficar complicado, tá bom? Por exemplo, sinais de pontuação, né? Exclamação, interrogação. A gente sabe que quando a gente lê uma pergunta em espanhol, a gente já sabe logo que é pergunta porque ela vem no começo. O sinal, né? Para cima e no fim para baixo. Por exemplo, os falsos cognatos, né? Que isso aí é uma pegadinha de muitas pessoas que estão aprendendo em espanhol. E aí, ó, pensa que é uma coisa, mas não é. Cai muito. Por exemplo, coelho. Coelho parece coelho, né? O animal, mas é o pescoço. Rojo, que parece roxo, mas é vermelho. Baço, parece um vaso, mas é um copo. Osso, parece um osso, mas é urso. Pelado, parece que é sem roupa, mas é careca. Pelo, né? Parece ser pelo, mas é cabelo. Saco, né? É um paletó. Então, tu tem que pegar uma lista dos falsos cognatos e dar uma lida antes de fazer a prova, tá bom? Para que você comece a refrescar a sua mente. Também o uso do muy e do mucho, né? Tem muita gente se atrapalhando quando usa muy e mucho, e isso é muito importante. Então, se você não gosta de ler, começa a pegar, tem muitas redes sociais com dicas em espanhol, né? Se tu gosta de ficar no teu telefone, vai seguindo eles, porque aí quando você estiver olhando, vai passar aí no seu feed coisas em espanhol, e aí tu aproveita para tu dar uma lida e tu ficar atualizado, né? Não vai para a prova de espanhol também se tu também nunca estudou, tá? Quem vai fazer a prova de espanhol tem eu digo que tem assim uma parte boa, né? Porque não cai tanta gramática, mas precisa que tu também saiba ler e interpretar. As pessoas que escolheram fazer a prova de espanhol é porque antes da prova já passaram um tempo estudando, lendo, se aprofundando, pelo menos em algumas coisas, né? Nos artigos, nos verbos, nos falsos cognatos, no uso do muy e do mucho, nos conectores, artigos definidos, neutro, indefinido. Isso é muito importante para você. Então, a minha mensagem para você nesse vídeo é que vocês tenham paciência, tentem se organizar, né, com os 3 minutinhos para cada questão. Vão direto para a pergunta e depois da pergunta tu já vai para o texto focado. Tu já tem aí uma tática, né, de tá vendo também as outras provas do Enem. Tira um tempinho para que você se acalme, durmam bem, se alimente bem e vão para a prova crendo que vocês vão chegar lá. Boa sorte para todos vocês que estão assistindo esse vídeo e, se Deus quiser, quero ver vocês todos na universidade. Beijos para os meus alunos e para as pessoas que estão aqui também. E adiós, muchachos!